Bom dia, irmãos. Essa é a parte 2 do estudo sobre arrependimento, abordando o texto de Lucas 19 sobre Zaqueu. Nós falamos de alguns elementos importantes de serem compreendidos. O primeiro deles inicia o texto dizendo, entrando em Jericó, ou seja, Jesus entrando em Jericó. Nós entendemos no vídeo anterior o que significa entrar em Jericó. Qual seja a derrubada das muralhas relacionadas às fortalezas mentais que se opõem ao conhecimento de Cristo, não é? Mas na sequência nós dissemos que há um outro elemento que o texto se utiliza para poder nos ensinar. E esse é um princípio bíblico que trata com opostos. Ele diz assim, Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico. Porém, ele era de pequena estatura e ele buscava ver Jesus. Essa é uma menção bastante interessante, porque ele está associando essa palavra maioral e rico, falando do aspecto posicional, hierárquico, né? O maioral dos publicanos dá um sentido de poder e o fato de ser rico também vincula o poder associado ao dinheiro. Ao passo que ele era de pequena estatura, né? A característica natural de Zaqueu parece indicar um elemento de natureza espiritual, né? Em Coríntios nós vemos que o Senhor, ele escolheu as coisas fracas, as coisas pequenas, as coisas que não são, para envergonhar as que são. Então, a junção desses dois opostos nos mostram um princípio bíblico de ensino com respeito à desconstrução da nossa relação de causa e efeito, não é? Ou uma desconstrução do que nós chamamos do caminho da religião, tá? Então esse é um segundo ponto importante. Isso vai ficar mais claro quando a gente abordar o terceiro ponto. O terceiro ponto é exatamente o fato de, buscando ver Jesus, Zaqueu sobe num sicômoro. Interessante o fato dele ter subido num sicômoro. Que árvore é essa? Nós sabemos, pela palavra de Deus, que as árvores são representativas da natureza humana, não é? Então você vai ter na Bíblia possivelmente algo em torno entre 30 e 40 árvores mencionadas. E é necessário que a gente compreenda o significado de cada árvore para compreender a verdade associada através daquela árvore. E é por isso que a menção do sicômoro aqui ela é muito importante. Por quê? Deixa eu ler para vocês alguns elementos relacionados ao sicômoro, para que vocês possam compreender o que o texto quer nos passar. Esse sicômoro aqui é chamado de sicômoro figueira, né? Existem diversas variedades, né? Então, dentro dessa linhagem, nós podemos dizer que esse sicômoro é aquele que tem fruto semelhante ao da figueira comum, né? Agora, diferente da figueira comum, o sicômoro figueira é uma árvore chamada sempre verde, né? E as folhas dessa árvore, elas são em forma de coração, né? O que já é um indicativo bastante interessante, porque ele está vinculando o fato de que o coração é que vai nos conduzir a um processo de arrependimento, de mudança de mente, quando essas fortalezas mentais podem ser destruídas. Por esse motivo é que essa árvore, né, ela possui uma folhagem densa, e ela permite dar uma boa sombra. Por esse motivo, ela era frequentemente plantada à beira das estradas. O tronco era curto e robusto e se ramificava no solo, não é? Por isso, era uma árvore que se tornava conveniente na beira da estrada para um homem baixo como Zaqueu subir. E foi o que ele fez, né? Os figos crescem abundantemente, tá? Agora, há um elemento bastante interessante
que diz respeito a essa árvore, diz respeito ao seguinte: quando você olha a menção de sicômoro, há a menção de sicômoro em alguma parte da palavra de Deus? Sim, há em Amós, tá? No capítulo 7, se não me falha a memória. E lá fala, quando Amós diz que ele não era profeta, ele era um boieiro e colhedor de sicômoros, ou riscador de sicômoros, tá? Esse é um ponto importante. Por quê? Quando Amós diz que ele não era profeta, né, mas era boieiro e foi levantado como profeta, ele está desconstruindo novamente todo o processo segundo o qual, né, aquela, vamos dizer assim, aqueles líderes, né, sacerdotais, né, se julgavam ser alguma coisa diante dos demais, né? Então, isso é uma desconstrução do chamado caminho da religião, porque o que vale para Deus é a realidade do coração e a realidade da vida com o Senhor, né? E de outro lado, é também uma desconstrução, quando aplicada ao episódio de Zaqueu, a questão das riquezas, não é? Porque, na verdade, a verdadeira riqueza, como a Bíblia deixa claramente, né, está no Senhor Jesus Cristo, que é uma realidade muito superior à questão meramente relacionada aos recursos de toda a natureza, incluindo o dinheiro, né? Então, agora o sicômoro tem um detalhe muito importante. Quando se fala que ele era riscador de sicômoro, nós vemos um outro elemento relacionado ao arrependimento e que está implícito no texto. É o seguinte: há o arrependimento inicial para a salvação, como foi o caso de Zaqueu, mas nós devemos compreender que na vida cristã há sempre um processo contínuo e gradual de níveis de arrependimento cada vez mais profundos na medida em que caminhamos com o Senhor. Isso é um processo natural. E nesse sentido, quando o figo do sicômoro figueira ele era riscado, ele solta um gás etileno, e esse gás etileno impede que os parasitas contaminem aquele fruto, né? Isso fala do trabalhar da cruz nas nossas vidas para produzir o amadurecimento. Então, se de um lado, ao ser riscado, né, ao sofrer aquele processo de dor, ele solta esse gás etileno que permite com que os parasitas não se instalem, de outro lado, esse é o instrumento através do qual aquele figo vai amadurecer, né? Bom, e por fim, para a gente concluir, eu queria dizer as evidências, no caso de Zaqueu, que demonstram que houve de fato um arrependimento, uma mudança de mente, né? A primeira menção está nos versículos 5 e 6, quando diz que Jesus chama Zaqueu, Zaqueu desce depressa. E Zaqueu, no versículo 6, diz desceu, né? Os irmãos devem saber que a palavra Jordão, né, significa descendo, e esse é um processo na caminhada cristã, né? Bastante claro, né? Se pudéssemos estudar a vida de Davi, veríamos isso de uma forma bastante evidente. Então esse é o primeiro ponto, essa disposição para diminuir, para que Cristo possa crescer. Segundo ponto é que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, não é? Esse é um ponto fundamental, essa motivação e essa intenção relacionada ao coração que, claro, Deus certamente vê, não é? Você vê que isso rivaliza com a atitude dos demais, porque no versículo 7 diz: todos os que viram o que havia acontecido murmuravam, dizendo que Jesus tinha hospedado um homem pecador, né? Se hospedado com um homem pecador. Bom, e você vê uma visão bastante religiosa, né, desse processo.
E com isso nós vemos que a realidade espiritual relacionada à visão é de fato uma realidade espiritual. E por fim, eu quero mencionar aqui o fato de Zaqueu ter dado aos pobres metade dos seus bens e a quem ele defraudou 4 vezes mais, porque a lei determinava que no caso de defraudar alguém, ele deveria restituir 2 vezes. E todas as vezes que você vê algo para além, não é? Isso fala da vida de ressurreição. Quando a gente estuda os números na Bíblia e analisa as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão, você vê uma coisa muito interessante, né? Que quando nós poderíamos listar eventos, né, passagens bíblicas para comparar ocasiões em que foi aplicada a adição e ocasiões em que foi aplicada a multiplicação. Nesse caso, ele fez 2 vezes mais aquilo que era demandado pela lei. Isso diz respeito à vida de ressurreição, a algo exponencial, a algo que sobeja, algo que vai além. E isso é um ponto importante quando se tem o conhecimento das operações vinculadas aos princípios espirituais, não é? Muitas vezes se analisa somente os números e se esquece de avaliar os princípios espirituais associados às operações matemáticas na Bíblia, o que é bastante interessante. Então, que o Senhor nos conceda a graça, em primeiro lugar, de que nós possamos viver pela fé e não subjugados por uma fortaleza mental que se opõe ao conhecimento de Cristo. Em segundo lugar, que nós não tracemos um caminho que seja vinculado à religião, mas uma realidade de vida. Em terceiro lugar, que o Senhor nos permita sermos trabalhados, né? Assim como exemplificado na vida de Zaqueu pelo fato de ter subido naquele sicômoro, né? E isso é eu poderia dizer, isso é um elemento através do qual eu chamo os irmãos para que analisem as árvores na Bíblia, porque elas nos ensinam muito. E por fim, que a realidade da vida de ressurreição, né, que alcançou a Zaqueu também possa nos alcançar, né? Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.